Fala pessoal, mais um episódio aí do Quinto na Mesa, né? Um quadro que a gente está fazendo aí com algumas entrevistas com algumas pessoas para falar um pouco sobre a história de investimentos de cada um, como começou, como que é atualmente, quais foram os maiores ganhos, as maiores perdas. E hoje a gente está aqui nada mais, nada menos do que com o nosso grande amigo Vitor Cordeiro. E aí, Vitor? Vou dar um brinde aqui, né, para começar. Tranquilo? Tudo bom? Bom demais. Então, vou pedir para você começar se apresentando aí pro pessoal, que muita gente não te conhece ainda, o pessoal está começando a acompanhar a nossa página aí. Nossa, Então é isso aí. Então, cara, hoje eu estou estudando administração, igual a gente fala muito lá na página. Vocês fazem economia, né? Eu faço administração. Estou na Universidade Federal aqui de Juiz de Fora e sou de Viçosa, né? Morei minha vida inteira lá, desde que nasci até os 18 anos morando em Viçosa. E aí resolvi vir para Juiz de Fora muito aí por causa do meu avô, né? Ele trabalhou muito com banco e tal, então ele era muito ligado com essa parte financeira. E assim, né? Tem diferenças aí do que a gente faz hoje, porque ele fazia, que é um perfil conservador, mas mesmo assim tá ligado com um pouco com essa parte de dinheiro. Então sempre tive mentalidade de acumular, pô, me dava mesada, eu conseguia administrar bem isso, economizava um pouco, tipo assim, colocava em cofrinho, que tipo, não é investimento, mas quando você é novo é uma consciência legal, né? No final do ano comprar alguma coisa e tal. Com certeza, né? É muito melhor do que gente que nem junta nada, né? Foi mais essa consciência e tal, e começar a gostar mesmo de dinheiro, né? E aí, mais perto do terceiro ano, a gente veio aprendendo cada vez mais e eu fui vendo que tinha várias outras oportunidades dentro dessa parte financeira, não precisava me restringir a banco, né? Mas essa coisa por dinheiro começou muito pelo meu avô. E aí vim pra Juiz de Fora, quando a gente veio aí. Não, legal. E o curso, você tá curtindo? Cara, acho muito bacana, tem algumas coisas que eu vejo melhorias estruturais ali, alguma coisa ou outra, mas no geral a profissão que eu queria seguir é bem ligado com isso. Acho que tive uma oportunidade bacana dentro da faculdade, tanto da Atlética, que foi muito massa, quanto da Camp, que eu ainda estou vivendo. Hoje eu sou gerente de projetos lá na Camp, é muito interessante, uma experiência que foi muito massa, me engrandeceu muito e tem engrandecido ainda, né? Então a faculdade, de maneira geral, atendeu minha expectativa, assim. A parte acadêmica talvez um pouco menos, mas o conjunto da obra como um todo, eu acho que tipo, fui bem realizado, fui bem feliz na minha escolha, não arrependo de ter mudado, né? É engraçado, eu lembro quando a gente estava no terceiro ano, né, lá em Viçosa, eu pensava em fazer engenharia, né, de produção, e depois, logo, um pouco antes do Enem, né, eu decidi fazer economia e também não me arrependo nem um pouco, assim, igual você falou. Tem algumas questões na área acadêmica que também fico tão satisfeito, né? Mas eu gosto muito assim da visão que passa pra gente de negócios, business e até de investimento um pouco. Tem muita oportunidade, né? Ali a gente conhece muita gente boa, foi o caso de a gente conhecer os outros meninos aí. Até o Vinição, dá um salve aí pra gente, Vinição. Fala, galera. A gente tá com o pessoal aqui, o pessoal tá tomando uma cervejinha aqui, e aí eles estão acompanhando a entrevista também, galera. Mas é isso aí, cara. Falando um pouco aí da sua experiência na Camp, né, consultoria que a gente faz lá, e também no curso de administração, você acha que é importante a gente ter tido essa formação, tá tendo ainda, para conseguir analisar empresas assim numa questão mais corporativa e de governança e gestão? Cara, com certeza. Eu acho que a gente tem essa visão, primeiro, de empreendedorismo, né? Que são uma das coisas que a gente sempre ouviu muito falar desde o nosso começo aí dessa trajetória dentro da Camp. Quando a gente entrou, tem já 2 anos quase. 2 anos que a gente entrou. E sempre destacando muito isso, liderança, empreendedorismo. E isso foi o primeiro ponto que eu acho que fez a gente ter a mentalidade de tentar o 4 na mesa, né? E estar aqui hoje. E essa questão de entender, por a gente participar, ter muito contato com pessoas boas, dentro de empresas bacanas aqui, mais da região, né? Mas a gente consegue ter uma noção, começar a entender um pouco melhor os processos e isso, esse aprendizado se acaba produzindo e conseguindo, em escala, trabalhar com empresas muito maiores, né? Entender ela de forma mais real possível. Entendi. Não, com certeza, é muito legal. A gente consegue enxergar no balanço, por exemplo, o que é área de vendas, o que é comercial, o que é satisfação do cliente, o que é produtos. Então a gente consegue ter um panorama bem melhor quando a gente vai parâmetro, né, cara? Às vezes, o indicador em si, você saber o que é
e não saber interpretar não adianta muita coisa. Eu acho que a diferença é essa. A gente começou a saber interpretar esses indicadores melhor, né? Exatamente. Mas, cara, a gente acabou que correu um pouco, mas vamos voltar um pouco lá no início. Como você começou, quanto que era no início, qual foi o primeiro investimento que você fez, se você puder compartilhar aí com a Não, gente. vamos lá. Cara, foi que eu comecei no ensino médio ali pra frente, eu comecei já a juntar minha mesada aumentou, comecei a juntar um pouco mais de dinheiro, mas até então era coisa mais simples, investimentos em renda fixa, alguma coisa mais conservadora mesmo. E aí no terceiro ano pra frente eu comecei a estudar mais, então no terceiro ano do ensino médio foi quando eu resolvi, tipo, já estava com a cabeça mais virada para a parte monetária, comecei a estudar outras formas, né? Ainda não tinha coragem de migrar o dinheiro, mas comecei a olhar isso. E aí mais ou menos no começo de 2017 foi quando eu comprei minha primeira ação mesmo, criei conta na Clear lá e isso sem, assim, muito suporte. Não tinha muita gente que eu conhecia que gostava, então. Eu lembro, tipo assim, quando a gente mudou pra cá e tal, eu já tava. Eu tinha criado conta no XP e tal, tava mexendo, comecei né? até com você um pouco, mas assim, a gente não tinha esse conhecimento tão aprofundado, né? Então, foi um banco, foi o Banestes, um banco lá do Espírito Santo que eu comprei. Na época eu fiquei pesquisando um mês direto, assim, com muito receio de comprar. Aí acabou que eu comprei, coloquei mais ou menos uns R$ 1.500 para iniciar, só para testar a operacionalidade da plataforma. E comprei, acho que na época era 3 e pouco a ação, dava uns R$ 300. Eu comprei 3 lotes e, pô, eu dei a sorte de pegar um momento bom. Em um mês, mais ou menos, eu vendi. Tinha subido alguma coisinha, então, tipo, eu ganhei uns 100, cento e poucos reais e pra mim foi muito bacana, né? Esse primeiro contato ter sido positivo. E isso aí me motivou mais. E aí, a partir do momento que até você que foi aprendendo mais e tendo contato com o Vinícius, com o Miguel, que a gente foi enturmando, mesmo antes do projeto, foi uma coisa que já, tipo assim, começou a despertar, exatamente. Esse gosto, né, pelo negócio. Exatamente. Pessoal, mas fica esperto porque a gente está falando aqui que o Vitor, no primeiro investimento, conseguiu aí quase 10% de valorização, mas não é todo mundo que consegue isso não, tá? Porque tem muita gente aí, principalmente hoje com a internet, que fala, pode começar que você vai ganhar dinheiro. Então é importante vocês terem a noção que também não é sempre assim, né? Exatamente. Foi assim. Eu dei muita sorte, porque foi pouco quantitativo, né? Foi mais uma ideia de foi testar arriscar, mesmo, né? Conhecer. A gente sempre fala isso. Quando o cara vai começar, primeiro abre a conta na corretora, navega lá, fuça, que você vai conseguir entender muito melhor, né? Com certeza. Aí depois, como é que você foi evoluindo assim? Tipo, você pode falar depois da outra ação que você comprou, Cara, então, alguma coisa assim? aí essa aí foi mais para teste. E aí eu comecei, nessa época eu já estava juntando dinheiro, então o que eu consegui acumular dava mais ou menos aí uns R$ 500 de aporte por mês. Eu fui juntando e comecei já, assim, nada muito marcante. Comecei algumas ações que eu fui lateralizando e no final de 2017, começo de 2018, eu acho, aí meu avô me deu um dinheirinho maior para poder, que ele viu que eu estava bem engajado, acreditou em mim e me deu um pouco de dinheiro. E aí foi quando eu realmente, acho que foi a minha virada, foi esse momento, que eu comecei a poder olhar para ações que eu às vezes queria ter e não podia, porque não tinha muito dinheiro. Foi nesse momento também que você começou a acordar 10 horas, né? Escutava o seu despertador lá, 10 horas para o Vitor, 10 minutos do programa abrir, o cara já acordava e começava, né? Tava num momento de alta, essa foi uma época, na época que assim, eu sabia menos, então eu cismava com essa coisa de trade, né? Então eu comecei, mas era engraçado, porque eu lembro do Cielo, na época eu pegava, tinha uma volatilidade grande, então todo dia eu tava ganhando ali R$ 40. Aí eu ficava doido com esse negócio de trade, achava que era o caminho certo. Tinha outras ações, mas nesse começo era bem empolgado e à medida do tempo que eu fui vendo que não é bem assim, né? Tive alguns erros com o trade, acabei me perdendo. O que eu ganhei praticamente foi. Mas é bom que aprende, né? Foi bom para aprender. A gente aprende que não é bem assim, até porque suga muito tempo, às vezes, energia e você vai mandar mal, porque realmente trade é muito difícil. Se não me engano, eu vi uma pesquisa outro dia, cerca de 2% das pessoas que fazem trade conseguem realmente viver disso. Então, a gente aqui na página sempre bate na tecla, né, que
para quem tem uma profissão ou quem tem outro trabalho com outra coisa, não é interessante mesmo mexer com trade, né? Com certeza. Foi, né, aquela empolgação de começo, né? Hoje, de vez em quando, aí faço um swing, uma semana, um mês aí, mas a grande maioria das minhas empresas que eu tenho são visando longo prazo. Né? Saquei. Você falou de trade aí, o Vinícius está aqui perto, né? Eu lembro um dia que o Vinícius também andou tradando na época, quando a gente entrou na faculdade e tal, eu lembro que teve um dia que ele ganhou tipo R$ 700 numa ação lá. Ficou doido. Eu acho que ele me contou esse caso. Qual que foi, Vinção? Foi Forja Taurus. Esse dia tava ainda pré-eleição e aí por estar pré-eleição tava subindo e caindo muito, né? A empresa que tava com uma volatilidade altíssima. Então eu lembro que eu comprei no início da aula e vendi no final da aula. Eu ganhei R$ 800 esse dia. Foi um dos dias mais felizes que eu já tive. Porque lógico, né? Foi uma sorte muito grande, não é uma coisa que a gente recomenda, mas se começar na aula com dinheiro e terminar com R$ 800 a mais, para um menino de 19 anos, 20 anos, era uma coisa assim absurda, né? Então foi muito legal também. E essa sorte é bem rara, né? Pessoal, se vocês quiserem, dá uma olhada no vídeo anterior, que o Vinícius também conta casos que ele perdeu muito mais do que isso. Então, só pra vocês verem que não é bem assim o negócio, né, Vitor? Não, isso aí é uma sorte que a gente dá que é bem raro de acontecer, né? Não é normal. Não, legal. Hoje eu não recomendo muito. Legal. Nada esses trade, né? Com certeza, né, cara? Trade, a gente sempre fala, estamos falando de novo, né? Então é bom frisar isso sempre, porque tem muita gente começando aí e é muito tentador, né? Mas aí, cara, você teve aquele acerto, né, em Banestes, né? Depois você aprendeu que trade realmente não é flor que se cheire. E aí, qual que foi aquele acerto assim que você teve, cara, desde que começou a investir até hoje? Cara, eu vou falar aqui primeiro numa ordem cronológica aqui. Dentro desse trade aí, um que eu queria destacar que eu não falei foi uma vez que eu fui tradar Gafisa. Uma vez eu fui entrar lá com 500 ações em Gafisa. Cara, comprei a R$9 em, nem sei, 1-2 semanas, ela só caindo, chegou em R$4, eu acho. Foi você vê aí, se fizer a conta, são 500 ações, um baque. Pra quem não tinha muito volume, muito dinheiro, foi um baque. Até hoje eu não vendi, inclusive, né? Tô com Gafisa até hoje na carteira. Tem que segurar, né, cara? Esses erros que a gente faz assim, se você não precisar de dinheiro, né, com certeza é melhor segurar do que... Hoje já tá indo R$6, o prejuízo tá um pouco mais diluído, mas ainda assim tá um dinheiro bom retido lá que eu podia estar... Eu cujo oportunidade, né? Eu podia estar investindo em outras coisas muito melhores. Com certeza. Por causa do trade. Mas aí um grande acerto que eu tive, foi naquela época, acho que o que eu mais ganhei dinheiro foi via varejo, por incrível que pareça. Aquela época que você me deu uma call lá, você falou, compra aí. E comprei tava com dinheiro, comprei acho que 800 ou 900 ações a mais ou menos 4 e pouquinho. Foi a época que ela chegou bem no fundo do poço e eu vi todo mundo falando nela, seja positivo ou negativo, e eu falei, velho, precifiquei como barato, acabei entrando. Eu lembro, velho. Eu comentei com você, aí você foi lá, comprou, aí ela deu uma caída e tal, aí você falou comigo, você me falou dela e tal, e deu uma caída aqui. Eu falei, calma, cara. Natural. Espera um pouco tempo aí que ela vai voltar, e quase dobrou de valor, né? Então... Eu tive esse momento aí de que ela continuou caindo ainda assim, depois que ela já estava bem afundada, mas acho que fui firme, soube segurar aí com o conselho seu e do Vinição, do Miguel e vendi ela bem para mais de 7, quase R$8 ali. Quase então, 100%, né? Foi um dinheiro bacana que eu ganhei, cara. Entendi. Mas foi com certeza assim, o maior acerto. E até acabei desfazendo, achei que era uma oportunidade de desfazer, porque eu estava vendo outras oportunidades. E aí fiz uma carteira mais diluída. Hoje eu tento fazer uma carteira mais filtrada, né? Porque a Via Varejo tem lá suas dificuldades. Hoje eu estou apostando em empresas mais consistentes, tipo assim, bem menos curto prazo. Acho que não tem nenhum ali que é para curto prazo. Talvez a Gafisa, se eu conseguisse vender o quanto antes, seria melhor. Mas agora é bem para longo prazo. Estou com algumas empresas mais consolidadas aí no mercado.
só para o pessoal aí continuar assistindo o vídeo, no final o Vitor vai contar um pouco da experiência dele no Alaska Black, né, o fundo aí mais queridinho do mercado. Então fica ligado, continua assistindo aqui a entrevista que vai ser bem maneiro a experiência que ele vai contar aí no vídeo. Show, não, mais pra frente a gente Mas fala antes disso, vamos falar um pouco sobre o que você vê hoje aí de oportunidade no mercado, qual que é o seu panorama, setor, enfim, o que você está vendo hoje como oportunidade aí, cara? Cara, minha opinião hoje aí, eu acho que confio muito no trabalho do Paulo Guedes, acho que é um ministro, apesar das confusões políticas aí envolvendo o presidente, que está sempre arrumando confusão, falando muita bobeira. Um político não devia ter se expressado dessa maneira, né? Tem errado muito. Na parte econômica eu gosto, o Paulo Guedes é um cara que eu já conhecia há mais tempo, que eu já admirava pelas ideias, pelo currículo que liberal, tem, pela né? bagagem, exatamente. E acho que ele está destravando algumas amarras dentro do governo. Tipo assim, algumas burocracias eu acho que estão sendo melhor articuladas e isso pode ajudar. A gente está tendo redução na taxa de juros, eles estão tentando aí voltar a esquentar a economia, né? Ainda não chegou no ideal, tem alguns problemas, algumas barreiras que impedem até... alguns conteúdos a gente fala bem disso na página, né? Mas eu acho que, eu espero, torço e acredito que a gente vai ter um cenário positivo daqui pra frente aí. E tá Com certeza, aí com esquentando certeza. um pouco mais a economia e aí vem diversas oportunidades aí que eu acho que a gente tem que partir, principalmente sair um pouco da renda fixa, agora que a taxa de juros está extremamente baixa. E com partir, certeza, cara. colocar um pouco de risco, né, na carteira. Com certeza. A gente até evita falar um pouco de política na página, né, mas com certeza é um tema que quem quer entender sobre investimentos e quer entender sobre o mercado financeiro tem que entender de política e tá antenado com as notícias, né? Não, com certeza. Então a gente não gosta de tocar por ser um tema polêmico, não enfim. Tem que posicionar muito. Exatamente, né? O brasileiro ainda leva muito isso em consideração, assim, só porque está falando de política tem que ser partidário. Então a gente até evita, mas é interessante sim. Eu abro jornal todo dia, jornal digital. Eu tento enxergar bem o lado positivo das duas coisas, né? Eu não me prendo muito a um partido específico, ou se eu gosto do Paulo Guedes, não quer dizer que eu sou um fã de Bolsonaro, que eu não tem nada a favor, mas minha questão é mais o Paulo Guedes em si mesmo. Tento ver os lados positivos nas duas coisas, né? Não ficar enfatizando sempre o negativo dos dois lados e só ver a coisa na pior situação. Exato. E a gente, hoje em dia, também tem muita informação do contra, né? Vamos dizer assim. Muita informação de que vai ter crise. Outro dia mesmo a gente fez um vídeo lá no IGTV, o Vinícius fez, falando sobre a probabilidade de ter uma crise mundial aí pra frente. O próprio Henrique Breda aí, né, um dos maiores gestores do Brasil, está sempre falando também como que a gente tá para ter crise se o lucro das empresas nunca tiveram maiores, né? Então, existe essa contradição aí, né, que a gente não vai se posicionar também, mas eu acho que é um pouco precipitado as pessoas ficarem falando em uma possível crise agora, mundial, nesse momento. O radicalismo acaba sendo ruim para os dois lados, né? Exato. A gente tentar sempre ter uma opinião e tentar minimizar a outra sempre, acho que não precisa disso, a gente tem que saber filtrar e ver de fato quais ideias são boas de cada lado, né? Acho que tem ideias boas dos dois lados. Antes de partir para falar um pouco sobre a sua experiência no Alaska, queria que você falasse aí 2 ações que você tem hoje na carteira e 2 que você está estudando aí para aquisição. Então vamos lá, a primeira aí que eu tenho, que inclusive vocês postaram, não fui eu, o conteúdo lá do patrocínio da Petrobras, uma empresa, hoje acho que a empresa em valor de mercado é a maior do Brasil, mas é uma empresa que sofreu muito desgaste ao longo do tempo, era sempre atrelada com corrupção, então teve muita dificuldade, mas eu acredito que essa empresa tem um potencial muito grande e se conseguisse desvincular um pouco esse lado negativo, ela conseguiria trazer muita coisa boa ainda em questão de retorno, né? Acho que ela ainda tem um potencial de valorização aí nos próximos 5 anos, eu acho que eu tenho na carteira e acredito muito, né? E pretende continuar, né? Pretendo continuar, legal. Não tento de vender agora não. Legal. Outra que eu acho que, mais pelo modelo de gestão de caras que eu gosto muito, acho que eles têm um método de trabalho, uma cultura focada em resultado, que eu já acompanho tem muito tempo, é a Ambev, que eu tenho na carteira também, é outra gigante, tem um valor de mercado muito alto, mas
Eu acho que os caras têm muita força, tem gestores extremamente competentes, que é o Meritocracia, né? Meritocracia. É mais uma indicação de leitura aí, pessoal. Sonho Grande, livro muito bom, Muito conta um bom. pouco da história do Jorge Paulo Lema, do Beto Sucupira e do Marcel Telles, né? Desde as lojas americanas até a gigante AB InBev hoje, né? Pode dar uma o livro olhada é lá muito no nosso bom. link da bio, que tá lá o link desse livro. Sonho Grande. O livro é muito bom. É. A gente já compartilhou um pouco sobre ele, eu prestei pro Vitor. Mas e aí, conta um pouco mais da Ambev. Você acha que muita gente fala, a Ambev já está no market share, o maior market share possível. Você acha que é realmente isso? Ou você acha que. E tem as cervejas artesanais, estão crescendo, enfim. O que você acha Cara, sobre eu isso? acho que ela tem um market share muito grande já, muito elevado. Mas primeiro que consumo de cerveja geralmente é muito, assim, né? Tem algumas oscilações, mas é uma coisa que demora para ter quedas bruscas. Essa questão da cervejaria artesanal, cara, eu acho que a Ambev, uma empresa muito grande, está alinhada com esse crescimento, tem noção que isso está acontecendo, inclusive já toma alguns posicionamentos, né? Partiu para Colorado, que é uma cerveja um pouco mais... Vals também. A Vals, comprou a Vals, então acho que ela está um pouco antenada com isso, consegue ter essa noção e vem fazendo o necessário para não ser prejudicado, né? Tem a Heineken também, que é muito forte. Eu ia falar nisso agora, Vitor. O que você me fala da Heineken? Inclusive, Você que me conhece sabe que eu sou fã de Heineken. eu sou sócio da Ambev, mas infelizmente ainda Toma Heineken. aquela verdinha não tem como deixar faltar. É melhor, né, cara? É Com difícil. certeza. Cara, tava no Rock in Rio há 2 semanas e eu fiquei impressionado com como que a Heineken entrou, né, para patrocinar o festival, o maior festival aí jovem, de música jovem no Brasil, no mundo, se eu não me engano, cara. Cerca de 170 mil pessoas passam pela cidade do rock foda, né? por dia. E, assim, a Heineken investindo em jovens, né, que podem vir a ser futuros consumidores. Com O certeza. que você me fala disso aí? Cara, eu acho uma das maiores, acho que preocupações aí, se for falar em concorrente direto, eu acho que é a Heineken de fato. Principalmente depois essa entrada no Brasil, essa expansão que eles tiveram foi muito ligada, porque eles tiveram uma parceria com a Coca-Cola, que a Coca-Cola, eles usam da rede de distribuição da Coca-Cola, né? Então acho que foi um momento que eles cresceram muito e acho que uma principal perigo aí relacionado à Ambev. E o setor de varejo assim, de bebidas é muito, vamos dizer assim, commodity, né? Então a Ambev ficou famosa por diminuir muito o custo de logística, igual você falou. Se a Heineken conseguir também chegar a esse ponto, Exatamente. pode vir a ser um concorrente pesado mesmo para a Ambev. Exatamente. A gente que está no mercado de consultoria também, a gente conhece o Dr. Falcone lá, né? O cara mudou bem. muita coisa na Ambev, muita coisa para o bom, né? Tá Pro ali lado bom. fechado com o Jorge Paulo, né? Exatamente, é consultor dele há décadas e décadas. Muito bom. Cara, mas as duas você tem, né? São essas, e quais você está estudando aí, cara? Essa aí eu acho que são as principais aí em volume na minha carteira. Agora a que eu estou estudando ainda não tenho, acho que eu vou colocar, nem que eu quero muito entrar a princípio, mas que eu acho que ela está um pouco cara, está um pouco desconexo com a realidade. Mas o Banco Inter, eu estou tentando entender um pouco melhor aí, principalmente esse movimento de banco digital que está vindo forte. Então estou tentando entender esse ativo um pouco melhor, mais por questão de curiosidade mesmo, ver qual que é a verdadeira potência, a verdadeira força dele aí frente ao mercado. Legal, eu tenho conta do Banco Inter, você tem? Tem, esse cartãozinho de São Paulo, né? Ah, São Paulino, lógico. E vamos ver, outra... A BRF, eu acho que depois que teve aquele problema Carne fraca, né? na Ásia também, da peste lá, que Ah, tá. prejudicou a produção Isso demais. foi há pouco tempo, né? A carne fraca já tem mais tempo. Já tem mais, Mas aí depois desse movimento ela começou a subir muito e é uma empresa que tinha um modelo de gestão que até então eu via como ok e tal, e comecei a estudar um pouco melhor, né? Queria entender até quando que isso pode ser prejudicial para o mercado e bom para a BRF, ou está precificado acima. Eu queria entender um pouco melhor a parte de governança associado com esse aumento aí na produção, quanto tempo que eles vão ter que produzir aí para suprir essa carência, quando que eles vão voltar, lá no caso lá na Ásia, a ter essa criação de oferta. Então é uma empresa que eu também estou olhando. E todos os frigoríficos acabaram subindo, né? JBS também tem subido Exato, bastante, todos então nesse setor. tem sido bem privilegiado. A BRF olhei mais também, porque um dia eu fui na palestra lá do Vinícius, né? Até que eu postei uma foto lá na página.
que é um cara que eu fiquei assim, encantado com o conhecimento dele, tinha muita coisa para passar. Então depois também da palestra que eu tive com ele, tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele, comecei a olhar um pouco melhor. Hoje ele é o vice-presidente lá da BRF. Não, legal demais. Dessas 4 aí que você falou, eu tenho uma Ambev, particularmente, comprei há um ano mais ou menos, a R$15, 16. Foi na mesma época mais ou menos, acho que a gente comprou. Tem 300 aí, estou muito satisfeito, paga dividendos, então Exatamente. eu sou fã do Jorge Paulo Lemann também, não pretendo vender essa ação por aí, no próximo tempo aí. Mas basicamente, então, pessoal, o Vitor indicou não, né? Ele tem e acredita muito nas empresas Ambev e Petrobras e está estudando Banco Inter. Não é recomendação, né? Tem que deixar. Não, é claro. Claro que não é recomendação. Claro, não é recomendação. Ele tem e acredita nessas empresas. Ambev e Petrobras. E está estudando Banco Inter, né? Inter e BRF. Não, legal demais. Cara, pra gente já ir finalizando, né? Vamos começar a falar um pouco da sua experiência lá no Alasca. Cara, sonho de muita gente, inclusive o meu. Que oportunidade que eu tive, cara. Só contando o que foi mesmo, tive a oportunidade aí, passando pra galera, de passar uma semana lá dentro do Alasca, então no horário rapidinho, comercial. Antes de você falar um pouco, se você puder dar um videozinho só explicando o que é um fundo e tal, porque pode ser que muita gente não sabe ainda. O Alasca, pra quem não conhece, o fundo é uma gestora que tem alguns fundos de investimento, né? Hoje eles têm mais de 10 bilhões sob custódia, ou seja, eles gerem mais de 10 bilhões de reais, e aí eles têm alguns fundos, um multimercado, 2 fundos de ação, que no caso um é para investidor qualificado e o outro não. Eles têm o que chamam de fundo institucional, eles têm alguns fundos próprios que são mais para interno, eles mesmos investem numa carteira só deles. Então tem alguns modelos lá, e hoje eu tenho uma boa parte do meu capital alocado na Alasca, é um institucional. O institucional, só para diferenciar um pouquinho, é um fundo que aplica 100% em ações, enquanto o Black... Muito arriscado, né? É bem arriscado. E esse o Black, que é o principal deles, que é o mais aí visado, tem algumas coisas como proteção, câmbio, então tem algumas diferenças, né? Eu optei pelo institucional. Entendi. E, me agrada muito, é outro lugar é um dos que eu mais, acho que eu confio mais, assim, que eu deixo meu dinheiro. Lá eu realmente não penso em tirar nada, eu só vou aportando e acredito muito no trabalho. Entendi, não, então, legal demais. Na prática, né, contextualizando, eles pegam dinheiro de terceiros e tem uma carteira de ações e aplicam esse dinheiro da maneira mais... acompanhando as tendências de alta, baixa, eles vivem disso, né, de pegar o seu dinheiro, valorizar através de investimento em ações e te trazer um retorno muito melhor aí do que a renda fixa. É o que a gente fala, quando o cara tem uma profissão, um médico, alguma coisa assim, um estudante, se ele puder terceirizar ao máximo, terceirizar não, mas pelo menos pedir conselhos de alguém que é da área, ajuda bastante, né? O especialista, né? Com certeza. Cara, mas basicamente, como você chegou lá e o que você mais... Uma coisa assim que você tirou de aprendizado de lá? Cara, eu tive essa oportunidade, né? Foi até numa época... Eu estava viajando para o exterior e aí surgiu essa oportunidade. E aí coincidiu eu ia voltar no domingo, coincidiu de dar... Na semana que eu chegasse em São Paulo, eu ia ter a oportunidade de ficar lá uma semana. Dentro, igual eu falei, dentro mesmo da empresa. Viver o que eles fazem mesmo no dia a dia. De 8 horas da manhã, 7 horas da manhã até o final do expediente. Então, todos os dias eu tive a oportunidade de conhecer os caras que são meus ídolos aí, que eu sempre confiei, que eu sempre admirei pessoalmente. A gente teve um dia lá em Mojimirim, o pessoal foi dar uma palestra, eu pude acompanhar lá, então eu vivi bem a rotina deles. Isso mais aprofundado, para não esticar muito, eu vou explicar melhor como foi naquele vídeo que a gente está produzindo lá, especificamente para contar até um pouquinho a operacionalidade da estrutura, como é que funciona. Mas basicamente, assim, de grosso modo foi isso, né? Eu passei uma semana, então eu pude ver desde a parte operacional, os analistas, conhecer a visão dos caras, o que eles olham mais. Então, vários gatilhos que eu tive a oportunidade de aprender. E também então eu tive a experiência aí de conhecer, a oportunidade de conhecer alguns caras, tipo o Breda, o irmão dele, que é o Danilo, o Luiz Alves, um dos maiores investidores aí, pessoa física da Bolsa, o cara
você tem muito tempo de mercado, muita sabedoria. Então foi muito top, muito agradecedor. Depois vou falar um pouquinho mais sobre. Não, muito legal essa experiência, né? Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, como que é trabalhar no mercado financeiro em fundo, manda pro Vitor, ou então Pode manda lá na mandar, página do gente. nosso Instagram. O que eu souber, eu tô Exatamente. E respondendo lá. vai ter um vídeo, né, mais pra frente, mais completo, com toda a Isso. experiência que você teve. Exatamente. Então, galera, era mais ou menos isso que a gente tinha que passar hoje. Dá um like aí pra gente, que vai dar uma moral. Mandar o feedback, o que vocês acharem, pô, os pontos de melhoria, é muito importante pra nós falar. Então é isso, galera. Valeu, até o próximo episódio. Tamo junto.